a logo e o símbolo do Comitê CDI Brasil, Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil. Eu sou do Distrito 4420, do clube, do Rotary Clube Diversidade Sem Fronteiras. A comissão, eu não vou falar com, eu não sou presidente da comissão, então eu não posso falar pela presidente, que é a Daniela Scaramelo Funes, eu acredito que ela deve estar entrando. Mas ela está nesse ano, então, para servir de modelo, esse é o primeiro ano, 25, 26, onde ela está como presidente da comissão, e ela tem já programado um seminário para o mês de março, tá? Então, este é o modelo para que todos possam seguir. Muito obrigada. Pode seguir, convidando as pessoas. Léo, você gostaria? Eu vou fazer o meu convite para a Tônia, que eu estou vendo aqui. Tônia, por favor, abra seu microfone e se apresente, por gentileza. Esse é o guia para todos vocês. Tônia, Tônia, você ainda está com o microfone desligado, isso, é. Ainda desligado. Se ela tiver dificuldade, eu vou pedir para. Pronto, Pronto. consegui. Boa tarde a todos. Meu nome é Tônia Coelho, eu sou presidente da Comissão DEI do Distrito 4540, o Rotary de Ribeirão Preto, que envolve as cidades do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Eu estou como presidente já há quase um ano. Nós temos como ações promover seminários e também começar o trabalho de inclusão de dentro para fora. Primeiro, dentro dos distritos, dentro dos nossos clubes, através de debates, rodas de conversa. Esses debates e rodas de conversa têm falado muito, muito sobre a questão da exclusão, da discriminação e da saúde mental, tá? Que atinge profundamente a todos, principalmente a saúde mental também por conta da questão da pandemia, que todos nós fomos bastante afetados e também da importância da união dos clubes dentro do DQA e da importância dos clubes remarem, né, associados, o DQA remarem na mesma direção para conquistar suas metas. Eu vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher de 1,75 m, cabelos castanhos, olhos castanhos, sou branca, estou usando um óculos de aro vermelho e a blusa do distrito. Muito obrigada. Obrigado, É, companheira. Léo, você pode seguir, Sim. ou o companheiro pede algum outro, ou o Léo vai controlando aí quem precisa se apresentar, por gentileza. Aqui na minha sequência eu tenho a companheira Lia. Quiser se apresentar, fica à vontade, companheira. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu me chamo Lia Silvia de Souza Pereira. Eu sou estou presidente da comissão DEI do Distrito 4780 e atualmente o nosso distrito não tem grandes ações ainda na diversidade, equidade e inclusão, mas pretendemos, a partir de então, trabalhar com mais afinco essa área, porque temos feito apenas debates, apenas conversas dentro dos clubes, nada mais do que isso por enquanto. Vou fazer minha audiodescrição também, eu sou uma mulher branca, clara, cabelos grisalhos ou aloirados. Eu tenho 71 anos e eu tenho 1,60 m de altura. Estou com um vestido e é isso aí. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, companheira Lia. Agora na sequência, companheira Alessandra. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, meu nome é Alessandra Killing, eu sou presidente do distrital, né, do DEI, do 4740, fica em Santa Catarina. Eu estou atuando no E-Club Inspiração, um clube virtual
né? E que a gente já tem bastante familiaridade, né, com essa forma de comunicação aqui entre nós, companheiros, né? Porque nós temos companheiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo. É, sobre a comissão no nosso distrito, ainda, como a colega falou anteriormente, né, ainda a gente está engatinhando nessa questão da, do DEI dentro do nosso distrito. Apenas algumas conversas também internas, né, dentro dos clubes, mas para o início deste ano nós já temos aí com o DQA alguma reunião dentro, né, do distrito para falar sobre a, a diversidade, a equidade e a inclusão. Também vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho 1,73 m, eu sou loira, tenho olhos azuis, uso óculos, estou vestindo uma camisa verde com uma regata. Fico aqui à disposição e, mais do que isso, né, buscando aí dentro desta reunião trazer aqui subsídios para a nossa vivência aqui dentro do nosso distrito. Um abraço. Obrigado, companheira. Aqui na minha sequência eu tenho a companheira Fátima. É isso? Sou eu, então? Isso, à vontade. Tá certo. Até que me desculpe, meu nome não está na reunião, porque eu estou na região dos lagos, na praia, e aqui eu estou com iPhone, e a minha internet aqui da casa é muito ruim, do meu telefone também, então ela vai e vem, então não consigo mexer muito, então eu procuro não mexer para poder participar. Tranquilo, eu vou incluir para. Tá, joia. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Arcoverde, sou do distrito 4.530, que é uma grande responsabilidade que a governadora Dina me deu, porque vir após a Tânia Gomes é algo assim impossível, difícil. Mas ela é uma pessoa maravilhosa e fez um trabalho implantou, né, a comissão distrital DEI com muito carinho, com muito afinco. Então tem muita coisa boa, muito trabalho bonito feito pela Tânia. Eu conversei com a minha governadora por conta dessas mudanças que estão ocorrendo e para saber o que ela quer que seja feito. Porque se eu estou na comissão distrital é porque uma governadora me deu a oportunidade e prestar um serviço de acordo com o que ela queira trabalhar, de acordo com o Rotary Internacional. Então, algumas coisas que eu havia pensado em trabalhar, porque eu trabalhei no meu clube, que eu fui presidente na gestão passada, e eu trabalhei no meu clube também com a comissão distrital DEI, comissão DEI do meu clube, com projetos, né? E nós implantamos uma brinquedoteca inclusiva numa escola de 1.300 alunos. E eu conversei com a minha governadora e falei que eu queria trabalhar com ela com projetos, porque eu acho que projetos você consegue fazer um trabalho maior. E o meu clube, eu sou do Rotary Clube Brasília Centenário, e o meu clube, pela comissão DEI do meu clube, eu sou a vice da comissão do meu clube. Aí está em parceria a comissão distrital DEI, na qual eu estou como presidente, em parceria com a Embaixada do Japão, para que a gente possa fazer nós estamos desenvolvendo, tá? Já tem um projeto, um jardim sensorial numa escola, essa escola que atende 1.300 alunos, então é um grande projeto. Então a minha ideia é trabalhar com projetos, porque eu acho que a normatização ficou muito bem feita, maravilhosa no meu distrito. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano com a Tânia, de aprender com a Tânia. Muita coisa foi feita. Agora, existe uma resistência muito grande ainda, que eu já conversei com vários presidentes. Eles não entendem bem o que a gente faz, eles não entendem bem que o dia a dia da vida da gente é diversidade, equidade e inclusão. Aqui, se a gente for pensar aqui no nosso grupo, onde nós estamos agora em reunião, tem diversidade, tem equidade, tem inclusão. Aqui não tem ninguém igual a ninguém. Então, o nosso trabalho é de formiguinha, sabe?
é de formiguinha, a gente vai chegar lá, vai vir o próximo ano, vai vir outro presidente, depois vai vir outro, e não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Então, a minha participação hoje é acreditar na Comissão Distrital Day. Eu já ouvi a Luciene falar, ela é maravilhosa, fantástica, como a Mary Claire também. Eu participei de um evento lá em Maringá, na qual ela teve algumas apresentações, inclusive da Tânia, que foi minha presidente. Eu acho que é o trabalho mais braçal, o trabalho mais difícil, o trabalho mais importante. Eu vou colocar assim, que são as 3 palavras que eu vejo. É a Comissão Distrital Day. Ainda não despertaram, porque ela é que traz associado, ela é que dá engajamento, ela é que traz dinheiro para clube, ela é que faz projetos. Então, eu estou trilhando um caminho de projetos. Quer dizer, o meu pensamento em relação ao que a minha governadora deseja que seja feito também. Que não sou eu só ocupo um espaço que não é meu, pertence à governadoria. Boa tarde a todos. Obrigado. Desculpa, viu, ter passado do tempo. É que eu falo muito mesmo. Imagina, muito obrigado pela apresentação. Nada. Aqui na sequência, a companheira da guia quer se apresentar? Fica à vontade. Oi, Maria da Guia de Moraes, eu sou do Rotary Clube de Pombal, na Paraíba, sou presidente da comissão DEI da gestão passada, nessa gestão e na seguinte, e o nosso foco de trabalho é mais pautada em dois empreendimentos, que é um projeto que a gente tem sobre diversidade, equidade e inclusão na área de Day, o nome do projeto é AfroDay, que é pautado no antirracismo, né? Então, assim, a gente tem o apoio da nossa governadoria, trabalhamos conjuntamente com vários clubes, nem todos os clubes do distrito, mas estamos focados nessa, querendo também compreender essas mudanças e muito focada no trabalho que o Comitê DEI Brasil vem desenvolvendo em âmbito nacional, e os nossos empreendimentos, como eu já falei, né, são pautados, né, nessa linha de trabalho que o Comitê DEI vem traçando desde da sua fundação. Certo? É um prazer grande estar aqui com vocês e querendo compreender mais ainda o que está acontecendo e que caminho vamos trilhar. Muito obrigada. Obrigado. Na sequência, o companheiro Carlos Mucida. Boa noite, né, em alguns lugares aí, à noite, ainda tarde em outros, a todos. Quero fazer minha videodescrição. Eu sou Carlos Mucida, eu tenho 1,80 m de altura, eu sou um homem de pele clara, pele branca, cabelos castanhos claros, uso uma camisa azul com a logo na lapela esquerda, com meu distintivo de Rotary. Meu distrito é o 4760, estou localizado no estado das Minas Gerais. Nós ocupamos mais ou menos 1/3 do distrito, do estado, temos 99 clubes hoje no distrito. A comissão distrital, é o segundo ano que eu estou na presidência. No distrito, a comissão distrital existe há 3 anos, este é o meu segundo ano, então, como presidente, e continuarei no próximo ano, 2026, 27. Nossa comissão tem 5 membros, dividido por áreas do distrito. Os enfoques principais nossos são projetos que nós temos: escola para deficiente auditivo, que ela funciona todos os dias em alguns clubes do distrito. Temos um programa bem estruturado antirracismo no distrito, e temos um programa também de fomento à participação nas lideranças para que mulheres e comunidade LGBTQI+, que estão em Rotary, assumam papéis de liderança dentro da nossa organização, no nosso distrito. É uma situação bem clara, e é um distrito, eu tenho o privilégio de ter trabalhado com 2 governadores, de trabalhar com o 3º governador,
que entendem que diversidade, equidade e inclusão é um princípio essencial na história do Rotary para que ele possa continuar desempenhando seu papel. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Carlos. Agora, na sequência, o governador Emílio. Olá, boa tarde. Estão escutando certinho? Estamos ouvindo. Tá. Então, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou o governador Emílio Fernando Martini, de 2001, 2002, distrito 4.640, no Paraná. É, Eu sou uma pessoa de 1,76 m, homem, cabelos grisalhos, bigode, óculos, uma camiseta branca. E não sou presidente da comissão do DEI do distrito, sou presidente da comissão do DQAR 2326, aqui do distrito 4.640. Aqui no nosso distrito, neste ano, nós não estamos com a comissão do DEI em funcionamento dentro do DQAR. Nós mesmo, na medida do possível, e quando solicitado pelos clubes, temos feito algumas palestras nos clubes sobre o tema e também levando algumas informações, mas não temos uma comissão especificamente sobre isso, até porque a gente tem percebido que o Rotary muda sobre esse tema a cada mês. Eu acho que ele está mudando o nome disso, né? E a gente não tem um direcionamento ainda muito correto. Não temos, assim, nenhuma ação principal que eu poderia destacar para vocês, e hoje estou participando dessa reunião para ter uma ideia do que está sendo feito já, até para levar para o próximo governador, o governador Spinello, né, que assume em julho, quem sabe ele poder estruturar daí uma comissão mais permanente nessa área. Obrigado. Obrigado, governador. Agora, na sequência, o companheiro Carlos Ferrara. Olá, boa noite, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu vou me autodescrever, então eu sou um homem branco, eu diria que um jovem senhor, né? Só para brincar, careca, tenho uma barba branca, estou com uma camiseta preta, ao fundo da tela eu tenho a logomarca do meu clube, Rotary Clube de São Paulo Sumaré, aqui em São Paulo. Eu tenho 1,93 m, sou o presidente da comissão DEI do nosso distrito neste ano rotário. Nós já fizemos algumas ações, eu preparei junto com a minha comissão, que tem mais 3 membros, nós preparamos uma palestra, e aí estamos indo a alguns clubes para falar sobre o tema. Quero depois, ao final, comentar só uma coisinha, mas então estamos indo aos clubes. E no dia 29 de novembro, nós fizemos um grande seminário distrital, e levamos, convidamos não apenas os presidentes das comissões dos clubes, mas o distrito de uma forma geral. E nesse seminário nós abordamos, eu falei sobre capacitismo, aí depois nós trouxemos uma companheira cadeirante que abordou o tema da empregabilidade, depois nós temos 2 companheiros que são indígenas num clube, e num clube do nosso distrito, e eles também vieram e falaram a respeito da admissão, como foi isso, como que se deu esse encontro dos povos originários com os rotarianos que já existiam, foi muito bacana. E, enfim, nós fizemos tudo isso. E temos de ações concretas para além das palestras, nós temos pela companheira Ana Paula, filha da governadora, até não sei se conhecem, ela é uma moça cadeirante, nós temos um podcast que se chama Diversicast, então depois eu posso até mandar o link no grupo, deem uma olhada, a cada 45 dias mais ou menos entrevistamos, ela entrevista, sempre ela, alguém para falar sobre o tema. E uma coisa muito engraçada, só para fazer um comentário aqui, e assim eu encerro a minha fala, Léo, quando resolvemos com a governadora, o apoio dela, marcar esse seminário, vários vieram falar assim, mas nós vamos abordar o tema LGBT? Eu falei, não, nem vamos abordar o tema LGBT, porque as pessoas imaginam que a comissão do DEI é só no segmento LGBT. Eu falei, não, nós vamos falar de etarismo, de capacitismo, enfim, de uma série de outros fatores, né? E aí é muito interessante porque as pessoas ficam assim, poxa, não sabia que era tudo isso. Isso é muito bacana. Então, eu
eu acho que uma grande ação que esse grupo tem que ter, né, nós, liderados por você, Léo, é a informação mesmo. Eu acho que a gente tem que começar pequeno, fizemos esse no nosso distrito esse seminário, mas é informar, trazer conhecimento e com isso ganhar os companheiros do nosso distrito, dos distritos de todos vocês, para que a gente possa desenvolver esse quadro associativo e desenvolver o nosso Rotary para os próximos anos, tá bom? Um abraço a todos, estou aqui para aprender. Obrigado. A Aninha, nossa companheira conhecida, esteve aqui no meu distrito na nossa conferência. Ela palestrou sobre DEI e pertencimento. Uma excelente companheira. Obrigado. Agora, na sequência, o companheiro Pedro. Olá, companheiros. Prazer, Pedro Molnar, presidente da Comissão Distrital do Distrito 4680, Rotary Clube de Guaíba. O distrito fica na parte sul do Rio Grande do Sul, né? O distrito do nosso querido Anderson, que foi presidente do comitê, o fundador, eu acho que o Anderson foi do comitê TEI. Nosso distrito, eu assumi nessa gestão a presidência do distrital da Comissão DEI. Nós já se reunimos com os presidentes, os diretores de clube. Nós identificamos que 7 clubes de 50 clubes possuem um diretor DEI. Então, eles fizeram uma reunião com fizeram uma reunião para conhecer um ao outro, né? E agora nós temos uma carta, um espaço na carta mensal do governador falando sobre DEI, né? Nós falamos sobre o ingresso da mulher no Rotary e nós vamos agora nesse início de ano fazer um censo distrital de DEI, onde cada clube vai dizer sobre o perfil dos associados do seu clube. Se tem quantas mulheres tem, quantas pessoas LGBTQIA+, quantas pessoas negras, quantas pessoas com deficiência. Então, e aí a meta é apresentar esse censo, o resultado desse censo, na conferência da governadora Maria Beatriz Moraes. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Agora o companheiro Luiz Carlos. Oi, Tudo bem, companheiro? oi, tá ouvindo todo mundo? Boa tarde, desculpa a demora, que eu estou numa visita, numa reunião aqui, uma visita aqui numa casa. Eu vou fazer a minha descrição, meu nome é Luiz Carlos Cuca Nogueira, o pessoal me chama aqui no distrito mais de Cuca Nogueira. Eu sou de cor branca, estou com o cabelo castanho, tenho o cabelo castanho e já indo para o grisalho um pouquinho. Tenho 1,64 m e isso faz grande diferença para mim. E sou governador assistente do distrito 4.440 da área 1, que compõe 3 municípios aqui no Mato Grosso, que é a capital Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Várzea Grande. E o governador Ivonei Resmini me indicou como presidente da comissão do DEI, né, para este ano. Até falei com o Leonardo há uns 15 dias, mais a Luciene, nós tivemos um papo muito duradouro sobre o DEI aqui. Quero usar um pouco das palavras do Paulo aí, Herrera, né? O companheiro aí, que aqui no nosso distrito é esse mesmo pensamento. Quando se falou, é a primeira vez que, se não me engano, tem um coordenador de distrito de DEI, né? E o pessoal, a primeira coisa vem para o lado do LGBT, né? E esquece os outros temas embutidos, né? Até conversei bastante com a Luciene sobre isso. E qual é a nossa meta? A ideia é que agora em abril a gente realize um seminário para conhecer o que é DEI,
né? Para ver que não é só esse lado que as pessoas pensam, mas é um universo muito gigante e que, concordo com o companheiro Paulo, a gente tem que ter muito conhecimento, ser alimentado de bastante conhecimento, para que a gente não ofenda as pessoas, nem quem está no Rotary, nem quem quer entrar no Rotary, né? Eu percebo aqui, às vezes, no nosso distrito, que existe uma discriminação, não só que essa parte de LGBT, quando a pessoa diminui a sua capacidade de atendimento, as pessoas começam a deixá-la no canto e aproveita quem está bombando no auge, vamos dizer assim. Então, eu gostei muito do tema porque eu gosto de trabalhar muito com criança e gosto de trabalhar muito com idoso. E eu percebo que os nossos rotarianos estão ficando idosos e às vezes nós não temos paciência nem com os nossos rotarianos, quanto mais aqueles que nós queremos que venham adentrar para o Rotary. Então, eu estou em busca de conhecimento sobre o assunto para aprofundar mais. Desculpa, eu sou igual a minha amiga Fátima ali, falo bastante também. Muito obrigado pela apresentação, companheiro. Então, agora eu passo a palavra para a companheira Luciene, que vai nos trazer a sequência dos assuntos da nossa reunião de hoje. Pronto. Vocês estão me ouvindo agora, né? Então, muito obrigada. Excelente falar com todos vocês. Eu acho que a gente teve já uma visão, assim, bem grande do que tem acontecido, né, nos nossos distritos. Então, aqui para a gente lembrar, né, muda todo mês, não muda, o que que de fato é o que é diversidade, equidade e inclusão no Rotary, né? Então, assim, não custa lembrar que nossa organização começou em 1905 e desde 1905 a diversidade é um dos nossos 5 valores primordiais, tá? Então, falando, basta-se nisso, a gente tem que entender também que a diversidade, a partir de 1905 e hoje, 2026, ela tem sido vista de formas diferentes. Quando ela começou, era sempre sobre profissões, sobre um contexto de termos muitas pessoas diferentes trazendo seus serviços com suas opiniões. Depois o Rotary começou a se organizar de forma internacional, então a nossa diversidade partiu para culturas e línguas, e sempre com aquele problema, aquela questão das mulheres no Rotary ou não. A gente entende que no contexto da fundação, as mulheres ainda não votavam nos Estados Unidos e em muitos países, esse processo das mulheres estarem nas organizações, ele foi se alterando, mas também sabemos que o Rotary, né, e eu aqui coloquei essa linha do tempo, assim, até de forma desproporcional, para mostrar que nós demoramos muito mesmo para promovermos as mulheres no Rotary, mas que a partir disso, e aí vocês começam a ver, então, as coisas começaram a se acelerar para a diversidade, equidade e inclusão. Então, 88 as mulheres admitidas em Rotary, nós tivemos em 2003 um primeiro presidente de Rotary International negro, da Nigéria, que já falecido. Depois, em 2019, nós tivemos a grande declaração de diversidade, equidade e inclusão em Rotary. Lembrando que isso foi promovido por conta de uma pesquisa com mais de 32 mil associados, feita por uma organização idônea, uma consultoria que foi contratada pelo Rotary International, que é a PwC, famosa, conceituada, e aí foi-se visto que a questão da diversidade, equidade e inclusão é uma dos grandes calcanhares de Aquiles da nossa organização. Então, construímos essa declaração e já em 2020, montamos o que a gente chama de uma força-tarefa de diversidade, equidade e inclusão, que a presidente era a Valerie Wofford, canadense, uma empresária que tem um trabalho muito grande de empregar pessoas
com deficiência, e então tinha todo esse conhecimento, e sempre a Task Force, e sempre os comitês de diversidade sempre são muito diversos, né, com pessoas de todos os lugares do mundo, com condições diferentes ou não, muito interessante. Então, em 2020. Já em 2022, nós tivemos pela primeira vez no Brasil, no mundo, a nossa presidente, primeira presidente mulher, Jennifer Jones, e daí, a partir disso, a gente já começou, então, realmente nessa evolução muito rápida e muito ágil da diversidade no Rotary. A Task Force se transformou em Conselho Consultivo em 2023, 2024 nós já tivemos a segunda presidente mulher, aí nós chegamos a 2025 e nós recebemos então essa informação que foi bem em cima de dezembro, ali, né, nos meados de dezembro, que o Conselho Consultivo alterou seu nome para Comitê de Aumento de Engajamento dos Participantes, né? 2026 nós teremos aqui o nosso segundo presidente de Rotary International negro, e isso significa muito, representatividade significa muito para as questões de DEI. Não significa que porque é negro, porque é mulher, é um presidente melhor ou não. Somente mostra que a nossa organização evoluiu para entender que todas as pessoas são importantes e que a gente precisa ter lideranças diversas para assegurar diversidade e riqueza nas nossas ações. Vamos lá, então, né? Opa, perdão. Foi muito. Vocês estão vendo aqui a minha formação toda. Peraí, só um pouquinho que eu tô. Não sei como pulou tanto aqui. Agora sim. Também falar um pouco sobre o que desde então, 2019, 2020, quando a gente tem essa declaração, e o que tem acontecido no Brasil, né? É, para além do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, que nós vamos falar mais sobre ele no final, nós também temos alguns clubes, né, aqui que foram criados com a temática da diversidade, né? O primeiro é o Clube do qual eu pertenço, que também é um clube virtual, 100% virtual, chama Rotary Clube de Diversidade Sem Fronteiras, é do Distrito 4420, que corresponde à capital de São Paulo e cidades do litoral, né? O Rotary Clube de Novo Hamburgo Inclusão, que é do Distrito 4670, o Rotary Clube de Araguaína Inclusão, também do 4530, o Rotary Clube de Ponta Grossa Uvaranas, Nova Visão, do Distrito 4730, que tem a temática das pessoas com deficiência visual, e o Rotary Clube de Uberaba Girassol, que abriu o ano passado com um grupo muito grande lá em Uberaba, do Distrito 4770, que tem como temática a neurodivergência. Tá? Então, assim, com mães atípicas, e tem todo um trabalho sobre saúde mental e também sobre todas essas questões, tá? É, eu acho que agora é a parte que fala o meu amigo Carlos Mucida, mas o que a gente vai trazer aqui para vocês saberem né? Então, a partir disso, vocês todos receberam um e-mail do nosso presidente atual do comitê, que chama-se, o apelido dele é Venki, né? Eu vou aqui trazer aqui. Aqui, ó, a Nataraniana Venki Venkatesh. Então, ele foi assinado pelo atual presidente e está aqui, então, resumidamente, para que a gente lembre o que aconteceu e o que estava naquele e-mail. Carlos, é com você. Boa tarde, gente, novamente. Eu vou conseguir passar aqui ou o Léo vai passar para mim? Sou eu que estou passando, eu que estou partilhando. Você pode pedir para mim. Beleza, Luciano, obrigado. Bem, naquela correspondência que a gente recebeu, foi praticamente aí nos 30 dias antes do período natalino, vem então essa modificação, esse comunicado de comunicação. Mudando então que o Conselho Consultivo do DEI passaria então a se chamar Comitê de Aumento do Engajamento dos Participantes, né? E que as comissões distritais adotarão
o que a gente quer dizer também é que vou mostrar aqui que a gente já obteve, é que os distritos ficam livres para poder manter o nome atual, Diversidade, Equidade e Inclusão. Por sinal, é uma decisão do meu distrito, né? O meu distrito, a gente já conversou com o governador entrante, com o colégio de governadores. Meu distrito vai manter Diversidade, Equidade e Inclusão, já que nós compreendemos a importância do nome. O nome significa muita coisa. Nome não é tudo, mas é parte, e é fundamental. Então, dentro dessas mudanças, pode passar para mim, Luciano, por favor. Colocam como motivação, né, alinhar a linguagem e as estruturas do Rotary e as prioridades estratégicas. Ampliar o impacto ao integrar engajamento, pertencimento, acessibilidade e cultura à experiência rotária como um todo. E evitar que a inclusão seja tratada como um esforço isolado. Pode passar. O que não muda? Não muda o propósito, honrar a diversidade como valor fundamental, os valores do Rotary não são substituídos, mas fortalecidos e operacionalizados no dia a dia. Pode passar. Então, essa atualização no Código Normativo de Rotary, né, principalmente que eu coloco ali, eles destacaram ênfase na cultura do clube, acessibilidade e engajamento. Reforço de normas voltadas a ambientes respeitosos, acolhedores e alinhados às metas do Rotary. Pode passar, por favor. Bem, as comissões distritais do DEI passam a atuar com foco explícito em engajamento, pertencimento e acessibilidade. Pode passar. Essa questão, aí quando a gente recebeu esse comunicado, eu acredito que quem é presidente de comissão recebeu isso, né? Por e-mail, os governadores 2026, 27 também receberam. Então, quando a gente recebeu, nós tomamos algumas pessoas com as quais eu tinha contato, como a Luciene, o Léo, nós nos reunimos, conversamos e resolvemos, então, deliberadamente, obviamente, consultei meu distrito, governador, e nós resolvemos, então, questionar essa mudança. Eu vou colocar, queria que passasse, então, eu vou ler, porque foi escrito pela gente, eu acho que fica mais fácil. As lideranças rotárias. Encaminhamos, então, ao share do programa com a modificação de nome, a seguinte correspondência. As lideranças rotárias. Recebemos com desapontamento a notícia de substituição do nome de Comissão da Diversidade, Equidade e Inclusão por Comissão do Aumento do Engajamento dos Participantes. Essa mudança, ainda que apresentada como administrativa, carrega uma mensagem que não podemos ignorar. O risco de apagamento de um trabalho que vinha fortalecendo nossa organização e alinhando-a aos valores universais dos direitos humanos. O Rotary nasceu e cresceu como uma rede de pessoas comprometidas com a paz, a justiça e a dignidade humana. A diversidade, a equidade e a inclusão não são modismos, nem barreiras de ocasião. São princípios éticos e humanitários que sustentam a nossa missão e dão sentido às nossas ações. A história nos mostra que o Rotary sempre esteve ao lado das grandes causas da humanidade. Estivemos presentes na fundação da ONU, apoiamos campanhas globais de saúde, educação e combate à pobreza. Hoje, mais do que nunca, precisamos reafirmar que não há paz sem inclusão, não há justiça sem equidade, não há desenvolvimento sem diversidade. Por isso, declaramos: continuaremos promovendo a diversidade em nossos clubes, reconhecendo que cada pessoa traz talentos e perspectivas únicas. Continuaremos defendendo a equidade, garantindo que todos tenham acesso às oportunidades de participar e liderar. Continuaremos cultivando a inclusão, criando ambientes onde cada associado se sinta valorizado e pertencente. Essa mudança de nomenclatura não nos desvia do essencial, tampouco diminui nossa responsabilidade. Ao contrário, reforça nossa convicção de que o Rotary precisa ser um espaço de resistência ética e de construção de paz. A compreensão mútua, o respeito às diferenças e a valorização da dignidade humana são os verdadeiros pilares de nossa organização.
O mundo enfrenta desafios imensos e o Rotary só será relevante se continuar a ser uma voz firme em defesa dos direitos humanos, da convivência pacífica entre os povos. O mundo enfrenta desafios imensos e o Rotary só será relevante. Não, voltou. Aqui, reafirmamos. Reafirmamos, portanto, que nosso lugar no Rotary é ao lado da diversidade, da equidade e da inclusão. É nesse compromisso que encontramos sentido, força e esperança, e é nele que construiremos juntos um futuro de paz e de justiça para todos. Bem, nós encaminhamos, então, essa correspondência e nós recebemos um retorno dessa correspondência, que eu também passo a ler para vocês. Só um minuto. Não. Qual é a parte que você está querendo para eu ver se eu estou com as páginas certas? Aquela que é a resposta da Laure para a gente. Ah, eu estou sem ela. Eu não peguei. Eu tenho só essa resposta da Não tem companheira problema. aqui. Eu tenho ela aqui. Tá, ok. Eu vou interromper o compartilhamento para não interromper aqui, tá? Tá, só um minuto. Agora eu passo, então, a ler a resposta, né? Eu vou adiantar. A Laure é a diretora de serviços globais do Rotary Internacional. Prezado presidente da Comissão Distrital DEI, Mucida, obrigado por sua bela mensagem. Foi muito inspirador ler suas declarações sobre como você continuará a defender a diversidade, a equidade e a inclusão. O Rotary está muito grato por você continuar seu trabalho. Diversidade, equidade e inclusão continuam sendo fundamentais para o trabalho do Rotary. O novo nome, Comitê do Aumento de Envolvimento dos Participantes, ou de Engajamento, como foi colocado, reflete melhor o foco crescente do Rotary na experiência, cultura, pertencimento e acessibilidade dos participantes. Isso não significa um afastamento da diversidade, equidade ou inclusão. A diversidade continua sendo um dos valores fundamentais do Rotary e a inclusão e a equidade continuam sendo princípios essenciais. O que está mudando é a forma como enquadramos esse trabalho, centrando mais diretamente nas experiências dos associados e participantes do Rotary, e garantindo que ela esteja presente em todos os aspectos da experiência rotária. Isso está alinhado com as prioridades do plano de ação e nos ajuda a comunicar mais claramente aos associados o que significa criar ambientes acolhedores e acessíveis, onde todos se sintam pertencentes. Também gostaríamos que você considerasse ampliar o vocabulário para incluir termos como engajamento, pertencimento, acessibilidade e cultura. Essas palavras se conectam mais diretamente com as experiências diárias dos associados e nos ajudam a comunicar nossos valores de maneira que ressoam amplamente. Ao combinar termos com essa linguagem ampliada, você enriquece as conversas e garante a continuidade, ao mesmo tempo em que se alinha a abordagem e evolução do Rotary. Por favor, me informe como posso melhor ajudá-lo a responder às suas perguntas e abordar suas preocupações. Agora, o mais importante, ficarei feliz em me reunir com você e com os outros signatários deste e-mail, dos outros membros listados no final do seu e-mail. Atenciosamente, Laure Marcarte, diretora de Serviços Globais. O que eu quero colocar, companheiros e companheiras? A gente recebeu uma modificação, uma comunicação, nós questionamos, fizemos o questionamento e nós fomos respondidos. Afinal de contas, quem faz o Rotary somos nós. Não são 4, 5 ou 6 pessoas. Somos nós que estamos aqui na base, nos clubes,
a Lia, a Alessandra, o Pedro, o governador. Somos nós quem fazemos nossa organização. E nós temos todo todas as oportunidades da gente poder estar fazendo esse tipo de colocação para o RI. Porque nós sabemos que num país igual ao nosso, o nome significa muito. Um país que é diverso por natureza. Né? Temos uma cultura riquíssima, diversa, influência africana, influência asiática, influência europeia. Então, influência dos povos originários. Então, é importante a gente fazer quando a gente fez essa colocação. Quando eu mostro essas duas correspondências, é porque nós também queremos fazer aquela pergunta, essa correspondência, ela está aberta a todos. Né? Nós queremos conversar com a Lauren, é o objetivo nosso. Ela quer conversar conosco. Nós queremos compreender melhor a mudança. E nós não abrimos mão de tudo que foi conquistado até o dia de hoje. Eu gosto de contar um pouco rapidamente a minha trajetória em Rotary. Eu sou um ex-bolsista da Fundação Rotária. Eu fui chair, para os mais antigos, do programa de intercâmbio de grupo de estudos da Fundação Rotária durante 7 anos, no meu distrito. Eu participei, eu trabalhei no antigo programa de subsídio equivalente, hoje subsídio global. Venho também do programa de intercâmbio de jovens, do RI. Então, a minha trajetória ela foi toda pautada em trabalhar com o universo da diversidade. Durante o meu período de bolsista, eu gosto de falar uma frase que eu encontrei dentro do guarda-roupa de uma das casas que me hospedou. Abre aspas. No final de tudo, ninguém vai te perguntar quanto você teve. Só vão te perguntar quanto você foi capaz de amar as pessoas. A capacidade de amar o outro, de acolher o outro, na nossa organização, só é possível se nós tivermos programas para inclusão, para incluir o diverso, para aprender a respeitar e fazer com que ele ocupe o lugar que ele merece na sociedade e dentro da nossa organização. Eu digo que é o olhar amoroso. Eu preciso de aprender a respeitar. Eu preciso de trabalhar os nossos clubes, ou nós precisamos de trabalhar os nossos clubes, para que os nossos clubes sejam mais inclusivos, para que eles reflitam o que é a sociedade e como ela se apresenta, se nos apresenta hoje. Na verdade, é isso. Eis a sociedade, eis o mundo modificado, e o Rotary está aqui, ele precisa de crescer, precisa de incluir as pessoas. Eu vou devolver, então, agora a palavra para a Luciene. Eu já vi que tem companheiro também que está querendo falar. Eu vou deixar a sequência, então, Luciane e Léo, com vocês, então. Obrigada. Obrigada, Carlos. Pedro, você levantou a mão? Você gostaria de fazer algum comentário sobre a fala do Carlos? Fique à vontade. Sim, companheiro Carlos, só uma correção, vou pedir desculpa para o Léo. Léo, eu acho que no arquivo que tu me mandou, no nosso grupo, eu não tinha assinado, eu assinei em outro grupo de WhatsApp. Foi essa a minha confusão, então, por favor, possa me incluir na assinatura, que foi esse erro que eu cometi, tá? Só uma dúvida sobre a nomenclatura. Se vocês sabem que se tem algo sobre DI dentro da legislação rotária, no Conselho de Legislação, que acontece em 3 anos nos Estados Unidos, se tem que a legislação do Rotary fala sobre a nomenclatura e sobre a nossa política de diversidade, equidade e inclusão. Eu não me lembro em que ano vai ser o próximo conselho. 3 anos. Se der para nós abordar esse tema para ser incluído, debatido no Conselho de Legislação, que eu acho que é em Chicago.
né? Então, para nós trabalhar isso, eu queria com certeza estar presente nessa reunião com a representante do RI, para nós também abordar esse assunto. Eu fiquei com essa dúvida. E outra pergunta, Carlos, que se tem já uma data pré-estabelecida para essa reunião com ela. É isso. Obrigado. Ô Pedro, obrigado, viu? Um prazer falar com você. Pedro, não tem problema, você assina o e-mail, tá? Sem problema nenhum, vai ser ótimo, vai ser um prazer. Espero que outros companheiros também queiram assiná-lo, né? Fiquem à vontade. Em relação ao Conselho de Legislação, nós tivemos o Conselho, então, no ano passado, e no ano passado foi aprovada, né, uma alteração dizendo que os clubes não podem fazer, dizia, estou tentando me lembrar exatamente o que foi colocado. É uma modificação, não coloca. Eu estou com medo de falar e falar errado. Se o governador Emílio, quem está o governador Emílio que está presente? Estou aqui, sim. Governador, me corrija aqui, por favor. No Conselho de Legislação, teve uma alteração que foi aprovada, falando que os clubes não podem, de forma alguma, excluir qualquer pessoa à associação à Rotary. Eu não me lembro exatamente como. Eu sei que no momento da aprovação, inclusive o governador Marcos Pedro, que era o representante nosso no Conselho de Legislação, me mandou na hora a alteração, sabe? Eu vou até ver se eu consigo localizá-la aqui. Então, Pedro, eu vou procurar para te responder exatamente. Se o governador souber, puder nos ajudar. Eu acredito que tenha sim, viu? Eu dei uma olhada agora, até porque no próximo conselho eu devo ir como representante do distrito, em 2028 agora, né? Uhum. E daí me parece que tem isso sim. Eu também não vou afirmar de forma categórica o que está escrito, mas o tema foi abordado. Sim. Isso, o que a gente teve, Carlos, foi aprovada uma resolução de que nenhum membro pode ser excluído por gênero Sim. do Rotary, né? Mas a pergunta do Pedro era sobre algum documento normativo, né? O que acontece com as comissões do RI é que o conselho diretor tem liberdade de nomeá-las, desnomeá-las, criá-las e é restrito ao conselho diretor, que são 19 pessoas, né? O CEO mais os 18 diretores do Rotary que são eleitos nas zonas, né? A gente tem o Scherer, que é do Brasil, e os outros 17 que são do mundo, dos outros 200 países. Então, as comissões como a nossa, de diversidade, equidade e inclusão, é competência do conselho diretor do RI decidir sobre, como a gente teve recentemente essa decisão de mudar o nome. Então, ela é restrita ao conselho de 19 pessoas que decidem, né? Nós não comentamos, e vai ser a fala da companheira Lu, a próxima. Ah, essa comissão de RI, que agora mudou o nome para. Que era DD e mudou o nome, ela tem um membro que foi através do posicionamento dele que gerou o nosso manifesto, né? Eu vou deixar para a Lu comentar esse assunto, que daí ela vai trazer mais esclarecido, né? Esse nosso manifesto, ele surgiu de um movimento de um membro da comissão do RI, né? Não foi nós aqui do Brasil que decidimos do nada. Apesar de que Só, decidiríamos só, também, né? só um complemento. Quando nós temos no Mister Pin comprar o PIN da diretoria do anotário, vem o PIN do Day, né? Não sei se vocês estão lembrados. Então, talvez, mas eu acho que não, que esteja estabelecido no conselho diretor que os clubes tenham diretor today, né? Porque quando os presidentes compram o PIN da diretoria da gestão, vem o PIN today, né? Então acho bom abordar nós perguntamos para ela e o pessoal do Mister Bean se vai ser alterado o nome
tá na nomenclatura no PIN da próxima diretoria, gestão 26-27. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo as respostas da Laurie, e uma delas foi perguntado isso, se o nome DEI da comissão distrital mudaria. E sim, vai mudar no sistema, inclusive, para comissão de aumento de engajamento dos participantes. Eu vou compartilhar ali, daí depois tu pode ler com mais tempo as respostas dela. Bem, muito obrigada, Pedro. Você realmente trouxe muitas das questões é, que nós mesmos nos fazemos. Por isso, nós estamos aqui. Um dos objetivos desse encontro é nos unirmos para fazer esse encontro, então, com a funcionária que administra isso, que é a Laure, e também com a presença, se possível, de representantes desse novo comitê, né? Que é a brasileira Mariquer Botelho, e também já temos o convite que já se manifestou e disse que só precisamos passar a data para ele, de Brian Rush, que vem a ser o vice-presidente desse comitê. Então, que foi justamente a pessoa que colocou nas suas redes sociais toda uma informação sobre essa mudança, e lá ele diz, então, né, isso que eu gosto, que eu quero falar com vocês aqui. Essa mudança não surgiu como da formação do DEI, de uma pesquisa ou de uma consulta popular ou de uma consulta aos associados, mas ela foi uma decisão do board para, claramente, como diz lá, uma ação, uma contrapartida ao que está acontecendo dentro do governo nos Estados Unidos, e com uma espécie de medo, uma ação para que não que o governo dos Estados Unidos não retirasse o apoio que faz à campanha da poliomielite. Então, assim, por conta disso, eles lá em junho fizeram essa alteração. E só informaram agora em dezembro, e também agora a gente soube recentemente, né, que o governo dos Estados Unidos não só retirou o apoio às campanhas de vacina, mas também a todas uma série de outros órgãos que apoiava dentro da ONU. Então, aqui a minha opinião, não adiantou nada o Rotary fazer essa alteração, porque o governo dos Estados Unidos fez essa retaliação. Então, assim, essa manifestação do Brian Rush teve dentro no Facebook, ele colocou no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Acredito que hoje mais de 300 respostas e mensagens de muita gente de todos os lugares do mundo, muita gente falando, indignados com essa mudança, com a forma como isso foi apresentado, porque foi já feito muita antecedência, demoraram bastante para falar, não teve a consulta pública, e essa visão de retirar essas palavras, diversidade, equidade e inclusão, que eram tão importantes e que a gente já vinha trabalhando. Então, eu vou aqui partilhar uma mensagem da governadora, e que agora é diretora do Rotary Internacional. Deixa eu ver aqui onde é que está. Não é essa. Deixa eu pegar aqui de novo. Não estou achando aqui, mas é a Christine Buring, tá? Ela. Deixa eu ver se eu acho que eu abaixei aqui. Ela é alemã, do Rotary Club de Altenburg, e ela escreveu essa mensagem para a Brian. E aí a gente selecionou essa porque ela responde muitas das nossas dúvidas e coloca algumas posições bem interessantes. Eu peço desculpas porque eu saí da página e agora estou voltando, tá? Da minha apresentação. Agora sim. Voltando. Então, ela escreve: Obrigada, Brian, por ser a pessoa honesta que você é. De fato, é uma opção para cada país mudar ou manter o nome dos comitês de diversidade, equidade e inclusão. Como alemã,
Eu acredito que as palavras importam e que ceder à pressão política por meio do ostracismo de palavras provou ser o caminho errado na história do meu país. Mas também é importante. Opa, eu tenho aqui uma mensagem. Importante notar que o termo DEI, na percepção de muitas pessoas, foi levado longe demais, fragmentando a atenção em grupos minoritários cada vez menores. E isso inclui o movimento feminista com o qual eu me identifico. Então, eu acho importante, assim, eu vou parar um pouquinho, vou ler aos pouquinhos, que é importante a gente fazer essa reflexão, essa meia-culpa, e verificar também que todos os movimentos, eles precisam evoluir e que também precisamos, como movimento de diversidade, equidade e inclusão, evoluir e perceber o que é o espírito do tempo e onde a gente foi excessivo e onde a gente não foi, onde a gente foi longe demais, onde nós não fomos, ou ajustar simplesmente nosso caminho para que a gente possa caminhar juntos, que é o que nós queremos dentro do Rotary, né? Então, ela segue, isso aqui segue sendo a mensagem que ela colocou no Facebook do Brian Rush. Acredito que retornar ao propósito original, como você escreveu, de combater a divisão, a desconfiança, o mal-entendido, o medo e, consequentemente, a discriminação e o preconceito contra qualquer pessoa diferente, é a nossa missão. Nosso trabalho no Rotary International deve ser sobre enxergar cada ser humano como um ser com valor, sonhos e a necessidade de ser amado e aceito, de se esforçar e de ser feliz. Podemos nos educar para superar nossos próprios preconceitos e medos. Podemos ser curiosos e visitar, ouvir pessoas diferentes de nós e aprender com elas. Podemos trabalhar com pessoas diferentes de nós para apoiá-las em nossas comunidades. E, finalmente, devemos convidar o máximo possível de pessoas diferentes para nossos clubes para serem amigos e membros, enriquecendo a vida rotariana. Brian Rush está certo ao dizer que o board de diretores não está desistindo da diversidade, equidade e inclusão, mas que agora estamos aceitando que ela é parte integrante da nossa maneira de agir. Pessoas diversas devem participar de nossos programas, projetos e clubes. Isso exige equidade de todos os envolvidos e significa inclusão em tudo o que fazemos. Para mim, a tarefa de nós, rotarianos, neste mundo é liderar pelo exemplo. E ao ampliar as chances de participação de todos, mostramos àqueles que se sentem superiores aos outros que seu modo de vida é muito menos rico, colorido, interessante e bem-sucedido do que o modo de vida que escolhemos. A resistência pacífica funciona. Então, esse foi o texto da PDG Christine Biering, que é a atual diretora do Rotary International até 2027, do Rotary Club, como eu havia falado, de Altenburg, na Alemanha, distrito 1950. Então, a gente escolheu essa mensagem porque a gente quer dizer aqui para vocês que a gente não está desejando, na verdade, a gente não vai mover o passado. A mudança já aconteceu, a mudança já está sendo passada nos nossos, no My Rotary. O governador eleito que agora quiser completar a sua comissão, ele não vai mais encontrar a comissão dele. Mas cabe a cada um de vocês que já está no exercício dessa função e que vai ficar por 3 anos, né? Lembrando, se alguém aqui não sabe, a comissão DEI é uma atividade de 3 anos, porque se entende que é uma função que precisa de tempo, de preparo, de plantar-se sementes para depois você. Então, mesmo que os governadores mudem, a pessoa que começa um trabalho, ela tem que ficar. E então é importante a gente ter ouvido a fala da Lia, isso acho que foi não, né? Da Lia, que disse como foi interessante ela já começar um trabalho depois que Tânia Gomes, que já estava lá há 3 anos e que fez todo um trabalho. Então, assim, como que é bom essa continuidade? Por isso que é 3 anos. Então, dizer para vocês que a gente fica aqui, né? E o trabalho que eu já fiz? E os nomes dos meus programas? E os nomes dos meus projetos, né? A Maria da Guia falou Afroday. Então, agora eu vou tirar afro para o quê? Afro para aumento do engajamento dos participantes. Como eu vou mudar esse projeto que já tem logo, que já tem patrocinador, né? Então, é isso. Todas essas questões, Pedro, né? Tudo isso nos mantém mesmo assim. E agora,
agora, né? Então, eu acho que essa resposta da Cristine é muito interessante. E aí a gente queria, então, trazer vocês aqui para nos unirmos, para a gente começar a construir isso de agora, né? Então, e a partir de agora, o que vamos fazer? Deixa eu passar aqui. Eu trouxe essa página aqui, que é uma coisa que eu falo, eu trago sempre nas apresentações que eu tenho feito sobre Não lei, passou para né? nós a imagem. Não? Vamos lá. Passou? Não. Seu comportamento de Parece que você pausou a apresentação. Eu vou tentar fazer de novo. Vamos lá. Agora, Tá vocês abrindo. veem a tela? Tá na imagem. Sim, agora Todos? sim. Ok, Estamos vendo. muito obrigada. Então, essa é uma ilustração muito elucidativa, talvez muitos de vocês conheçam, mas eu trouxe aqui para que a gente possa lembrar, né? Que ela explica como é o caminho para você chegar ao pertencimento, que é de fato o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer se sentir amado, pertencido e participando de algum lugar, né? Quando a gente fala de cidadania, importância, né? É você se sentir cidadão do seu lugar, você cuidar, preservar, manter-se. Então, pertencimento é isso. É você estar nesse lugar onde você se sente de fato parte daquilo, né? Mas para chegarmos a isso, a gente primeiro precisa encarar algumas coisas. A diversidade é um fato, gente. Não adianta. Não adianta o colega do clube dizer, vocês vão falar sobre comunidade LGBT. A gente pode não falar dentro do clube. Mas a gente vai sair do clube e a gente vai encontrar as pessoas LGBT no nosso caminho. A gente vai encontrar pessoas negras, a gente vai encontrar pessoas PCD, a gente vai encontrar pessoas de idade, a gente vai encontrar todas elas. A diversidade é um fato, a gente não pode fugir delas. Ou você prefere fechar os olhos e fazer com que isso não existe, ou então você faz a escolha de incluir. E daí, quando a gente encara que a diversidade é um fato, que a gente estuda isso na biologia, e ainda lá na biologia a gente aprende que a biodiversidade é uma das coisas mais incríveis que pode existir. Na verdade, é a mágica, é a grande magia desse mundo todo. É de que cada um é diferente, mas também tem direitos iguais. Então, a igualdade é o primeiro momento. Todo mundo tem os mesmos direitos. A mulher é diferente de homem, mas tem os mesmos direitos. Mas é porque ele é gaúcho e eu sou nordestino. Os mesmos direitos. E daí, no momento que a gente reconhece a igualdade, a gente tem que ver a equidade. A equidade é perceber que a pessoa do Nordeste vai ter muito mais dificuldade para chegar numa conferência que é no interior do Rio Grande do Sul. Como é que eu vou fazer para que as pessoas todas do Brasil possam estar no mesmo, participando disso? Como é que eu posso fazer com que essa criança que não tem, que mora tão distante, ela possa chegar na escola, que ela fica lá 2, 3 horas sem comida? Então, trabalhar todas essas questões de alimento, de transporte, isso é equidade. Acontece a inclusão e só depois o pertencimento. Então, eu queria só, por que isso? Porque a gente não vai conseguir falar de pertencimento, como Loris e o presidente Venke sugeriu, né, pertencimento, acessibilidade, cultura de clube, a gente não vai conseguir falar de pertencimento se a gente não primeiro falar de tudo isso antes. Porque essa é a escala. É como assim, jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, tá? E aí, a gente então tem o Comitê CDI Brasil, que foi criado já, né, há tanto tempo por pessoas como nós, como você, que estão aqui trabalhando o DEI e que falam, vamos falar sobre DEI de uma forma mais profunda, vamos ajudar os nossos distritos a, a achar onde estão esses documentos, onde está o nosso código de ética, o que está acontecendo e com as nossas histórias, com as nossas experiências e expertises, como a gente pode fazer DEI crescer no Brasil. E daí a gente criou o Comitê CDI Brasil, que trabalha a educação, a integração de todos e a transformação de fato. E o nosso grande, assim, nossa porta de entrada é a educação. Estamos todos aqui para aprender. E fazemos sobre isso. A gente não quer criar nada dentro dos clubes, simplesmente fazer com que todos aprendam.
lembrando, então, como nós éramos, né? Como que esse comitê se formou. Ele tinha todas essas pessoas como fundadoras, tá? Então, alguns de vocês conhecem. Nós temos aqui a governadora Denise, que está no Comitê de Comunicação do RI, também a governadora Regina Daminato, muito influente no DQA, a governadora Naide Zorti, aqui ela estava presidente da BIG, ela acabou de deixar, mas é uma companheira muito envolvida no Paraná e todo o Brasil com o intercâmbio de jovens, que, aliás, é uma grande porta para trabalhar diversidade, equidade e inclusão. E aí temos todas essas pessoas especialistas em Libras, nós tínhamos um companheiro com deficiência completa visual, e aí tivemos o nosso primeiro presidente, Anderson Zerves, no Rio Grande do Sul, do mesmo distrito do companheiro Pedro, que está aqui presente na reunião, que foi citado por ele muito bem. E por conta de todo esse comitê e de todo o trabalho que foi criado, Anderson Zerves recebeu uma premiação. Ele foi o campeão de inclusão do Rotary International, uma premiação linda que aconteceu junto com esses outros 6 companheiros na África do Sul, dentro da instituição Desmond Tutu de Paz, né? Sempre ligado, o trabalho de diversidade e inclusão é intrinsecamente ligado ao nosso trabalho de paz, né? Lembrando que nós, como Rotary, investimos há muitos anos nos intercâmbios pela paz, nos centros de Rotary pela paz, e que diversidade, equidade e inclusão é basicamente sobre paz. E daí eu trouxe aqui essa mensagem do Anderson, que ele postou nas redes sociais e falou quando ele deixou o seu primeiro ano como presidente do comitê, que ele pede, então, que a gente continue seguindo em frente e procurar responder o que somos verdadeiramente, né? E que dentro de nossos Rotaries, nossos espaços, nós sejamos um espaço seguro e de coragem no qual possamos pertencer. Eu acho que ele foi tão visionário nesse momento que escreveu isso, porque a gente trouxe isso para hoje nós lembrarmos também que nós temos que seguir trabalhando para que nossos espaços, nossos clubes sejam lugares seguros e onde a gente possa ter coragem para pertencer. Eu vou seguir aqui falando um pouquinho, então, o que é o comitê, para quem não sabe, né? A gente estava organizado nesses objetivos: engajamento, parcerias e estratégias, educação e pesquisa e serviços e projetos, tá? Eu vou falar bem rapidinho sobre isso, para a gente não ficar falando é, muito demais, mas assim, lembrar dessa grande frase do nosso fundador, né? Que a gente precisa evoluir, precisa ser revolucionário em algumas ocasiões, e eu acho que esse é o momento da gente, então, como comitês né, evoluir para esse comissão de engajamento e pertencimento dos participantes, mas que a gente não esqueça do que nos trouxe aqui e do que nós queremos, né? Que sem DEI nós não vamos conseguir trabalhar em todas as nossas horas de enfoque de forma como deve ser, tá? Então, todas as pessoas contam, e aqui, então, acho que essa última mensagem, para a gente não se prolongar muito, né? Isso está dentro da nossa declaração de diversidade, equidade e inclusão, que, em consonância com o nosso valor de integridade, nós estamos comprometidos a sermos honestos e transparentes sobre onde nos encontramos na jornada de diversidade, equidade e inclusão, e a continuar aprendendo e melhorando. Uma das coisas que a gente aprende é que não existe ninguém melhor. Não é porque eu estou desde o momento da fundação do ACDI, que já fui presidente, que tenho lido e estudado sobre isso, que eu não tenho vieses, que eu às vezes não penso, mas puxa, só podia ser, né? Não, tenho sim. A gente tem que ser honesto, transparente, porque a gente é uma jornada isso. A gente está conseguindo. E o clube de vocês, não tenha vergonha de dizer que eu comecei ontem, mas
sim, assuma que a gente tem que aprender e melhorar, porque temos que aprender e melhorar, porque temos que sermos mais inclusivos nos nossos clubes. Mais de 32 mil pessoas, aliás, falaram sobre isso. Os nossos clubes não representam nossas comunidades e nós precisamos que eles sejam um espelho do que nós queremos que seja. Nós precisamos ser o que a Christine Burin falou, precisamos liderar pelo exemplo. E a gente tem que começar na nossa casa. Nossos clubes e nossas lideranças precisam ser mais inclusivos e a gente precisa trabalhar com DEI, não importa o nome que o Rotary queira colocar. Então, essa também é a minha mensagem, eu agradeço. Aí aqui a gente tem essa proposta de um próximo encontro, né, que estava lá na nossa pauta, que se vocês aceitam esse nosso convite, aceitam seguir com a gente, aceitam estar, né, com a música assim, quero que você siga junto, né, a música da Julieta Vinegas que estava tocando no começo, que foi um clipe que o Arthur, o nosso designer e rotariano fez, né, você aceita partilhar comigo, dar a mão para a gente e continuar, então a gente começar a ver o que que a gente pode fazer, fazer essa reunião com a LOR, anotar as perguntas, ver quais são a possibilidade de trazer mais pessoas e ver tudo que a gente pode ainda construir e muito pelos nossos clubes e pelo Rotary no Brasil e no mundo. Obrigada a todos. Vou interromper o compartilhamento e agora chegou o nosso momento de partilha de impressões. Obrigado, Lu. Eu Também vou peço, encerrar a gravação. isso.